Todos os anos, muitos jovens de 12 a 17 anos são apreendidos e levados para a Fundação Casa. Os garotos geralmente vivem na periferia, em condições de vulnerabilidade social e têm famílias desestruturadas. Centenas de mães visitam os filhos todas as semanas. Elas contam suas histórias sobre ter a vida marcada pela violência e pela ausência deles. A Rádio Fapcom apresenta o documentário Mães, Reféns de um Pesadelo, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo. Lucas Vinícius é filho adotivo da aposentada Margarida Furquim, de 57 anos. Ele começou a fumar maconha aos 14. Foi pego por policiais enquanto furtava e passou 30 dias na Fundação Casa. Sem demonstrar arrependimento, o garoto voltou outras 2 vezes à instituição, onde passou os últimos 8 meses. Margarida Furquim relata o comportamento do garoto após a internação. A gente que convive com a pessoa, que conhece a pessoa há 17 anos, acho que para mim não mudou nada. Eu falei até para as meninas lá dentro, que não mudou nada. Nada. Mesma coisa, porque trabalhou com meu marido 3 semanas de ajudante de pedreiro. Aí depois se envolveu tudo de novo. A aposentada diz que já não aguenta mais essa situação. Margarida tentou diversas abordagens com o filho e nada mudou. Boa parte dos garotos da fundação recebe visitas regulares das mães, mas existe uma parcela de internos simplesmente abandonada. São garotos sem apoio familiar ou com os pais presos. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os menores cometem atos infracionais de natureza leve, média ou grave. Esse é o caso de Caio César, filho da dona de casa Márcia Oliveira, de 41 anos. Márcia tem outros 5 filhos e viu 3 irem para a Fundação Casa. A família mora no andar de cima da casa da avó materna, no Parque do Chaves. Márcia garante que nunca esperava isso de Caio. Ele sempre foi uma pessoa tranquila e trabalhava desde cedo. Segundo ela, a influência dos amigos da rua transformou o garoto. Caio mudou suas atitudes aos 16 anos, quando começou a usar drogas. A mãe desabafa sua reação ao ver o filho preso. A primeira vez a minha reação foi a morte. Você nunca imagina, ele é super educado. Não vai entrar na história de amigo, não vai usar lança, que tá usando muito lança. Márcia dava liberdade ao filho até para dirigir o carro dela, que chegou a ser apreendido enquanto ele furtava celulares com outros 2 amigos. Caio foi pego pela polícia, ficando 46 dias na Fundação Casa. Após o choque inicial, Márcia compreendeu a situação e achou melhor o filho estar preso do que nas ruas. Cheguei lá, ele ficou detido. Aí tava algemado, tinha apanhado muito. Eu também acho que ele tava drogado. Tá bom, tudo bem, né? Ficou lá 46 dias na fundação. Longe da instituição por 1 ano, Caio não conseguiu um novo emprego. Foi preso novamente enquanto vendia drogas em uma biqueira. O garoto terá de cumprir medida socioeducativa durante 3 anos. Já se passaram 7 meses. Ronaldo tem 17 anos e é filho de Maria Pereira. Ele faz parte dos 75% dos jovens infratores que também são usuários de drogas. Seu irmão mais velho, agora com 21, já passou pela mesma situação. Ele foi preso por roubo e sempre alertou Ronaldo sobre o perigo das drogas, mas o garoto não ouviu. Ronaldo começou a usar drogas há 3 meses. As faltas no trabalho, na escola e a mudança de comportamento em casa deixaram Maria Pereira preocupada. Ela só descobriu o que estava acontecendo com o filho quando ele já estava viciado em crack. Na família, houve outros casos e o Ronaldo foi pelo mesmo caminho. Maria lamenta o fato da droga permanecer na sua família. E ele tem conhecimento, porque desde pequeno a gente conversa, vê, já tem gente da família que já usou tudo. Então, quer dizer, consciência ele tinha e sabia o que ele estava fazendo, né? Por isso que eu acho que não é influência de alguém. Quis experimentar, experimentou e já deu início. Segundo o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, aproximadamente 2 milhões de pessoas já usaram crack no Brasil. Isso faz do país o maior mercado da droga no mundo. A psicóloga Esther Simão trabalhou 4 anos com os menores da Fundação Casa e descreve a influência das drogas. A maioria dos jovens, adolescentes, eles têm envolvimento com drogas e daí esse envolvimento com drogas muitas vezes levam a cometer atos infracionais. Cada vez mais cedo, os jovens têm fácil acesso às drogas. Dentro das escolas e rodas de amigos, o uso é frequente. Para alguns, isso pode ser a entrada no mundo do crime. Você está ouvindo o documentário Mães, Reféns de um Pesadelo. No próximo bloco, a história de 2 mães que tiveram os filhos envolvidos no tráfico de drogas.
voltamos a apresentar o documentário Mães, Reféns de um Pesadelo. João Pedro, de 16 anos, já foi apreendido 2 vezes por tráfico de drogas. Ele faz parte dos 56% dos presos no Brasil com menos de 18 anos. João tem mais 3 irmãos, todos filhos da empregada doméstica Rose Pires, de 40 anos. Ela visita João Pedro aos sábados, seu único dia de descanso. O fato de João Pedro já ter um filho fez com que Rose acreditasse na mudança de seu comportamento. Ele fala assim que está trabalhando para cuidar do filho dele. Eu falo porque isso não é trabalho. Que isso ele não está trabalhando, ele está destruindo vidas. Quantas famílias não tem aí destruídas por droga? Então ele está destruindo vidas. Ele acha que está ajudando a família dele, pode estar ajudando a família dele, mas está destruindo toda a família. Porque a droga destrói. Que eu já tive isso na minha casa. Meu ex-marido era usuário, então eu sei o que a droga faz. João Pedro não é usuário de drogas, e é o seu envolvimento com o tráfico que preocupa Rose. Já o filho de Tatiane Avelino foi pego vendendo drogas 3 vezes. Os policiais que rondam a área já conhecem bem o garoto. Tatiane ressalta que todo erro tem consequência, e isso marca a vida de uma pessoa. Estava na rua onde tem tráfico, e como tinha um policial lá que não vai muito com a cara dele, pegou e jogou, Porque os policiais mesmo que pegou ele não ia levar. Só que eles foram instruídos a fazer isso. Até porque aquele policial já tem uma rixa assim com ele, né? Então foi feito isso. Como ele errou, assim, na vida da gente tem um histórico. Para Eduardo Rodrigues, que é psicólogo e professor de filosofia, o impacto emocional causado nas mães pela internação de seus filhos pode desestruturar ainda mais a família. Então imagina que essa mulher viveu tudo isso até o moleque completar a tal idade, cheio de problema emocional, sem ninguém para entender, para sentar ele e falar assim, vamos conversar um pouquinho, fala da sua vida para mim. Então, como que fica? O ser humano é um turbilhão de sentimentos, cara. Se você represar o seu sentimento ruim, vai virar alguma coisa. Ou vai virar um câncer no seu estômago, ou pode virar uma doença mais visível, saca? Então, se o moleque sofre, a mãe sofre 3 vezes, 4 vezes mais. Tanto Rose quanto Tatiane sentem isso na pele. As histórias se repetem. Muitos desses jovens já conviveram com a violência desde a infância. Tatiane gostaria de ver o filho mais preocupado com o próprio futuro. É péssimo, Porque nenhuma mãe pensa isso pro filho, A gente pensa ver ele estudando, fazendo um curso, coisas boas, até porque ele não merece. Ele é um menino bom, ele tá de bobeira. Rose Pires não consegue encontrar uma maneira de ajudar o filho. Já tentou aconselhar, mas o garoto nunca escutou. As atitudes de João Pedro, impulsivas e inconsequentes, fizeram Rose perder o controle. Fico impotente, porque eu não posso ajudar, sabe? Por mais que eu converse, às vezes eu fico muito nervosa, eu acabo batendo. Como na quinta-feira eu cheguei a agredir ele. Eu bati nele na quinta-feira. Então, às vezes eu sinto assim impotente, eu não posso ajudar. Para o vereador Gilberto Natalini, do PV de São Paulo, muitos pais falham na educação. Segundo ele, a presença da família é muito importante para a reabilitação desses jovens. Começar na família. As famílias hoje se desobrigam muito de dar orientação para os seus próprios filhos. Os casais mais jovens, a mulher sai para trabalhar para um lado, o homem sai para o outro e os filhos ficam praticamente sem condições. Natalini sugere que o papel da Fundação Casa seja debatido além da instituição, também para as escolas e ambientes sociais. Do lado de fora das unidades da Fundação Casa, a presença é predominantemente feminina, já que, na maioria dessas famílias, a figura do pai não é presente. 43% desses jovens foram criados apenas pelas mães. O professor Eduardo Rodrigues questiona a ausência paterna nas famílias. Cadê o pai? Qual é a função do pai? Será que eles refletem isso? Eles só projetam o que aconteceu na vida deles. Não tive pai, aí ele engravida uma menina e fala, é minha normal. Fui criado sem pai também, ela vai se virar, ela vai dar conta. Então são vários problemas. Dos jovens que estão cumprindo a medida socioeducativa, 57% disseram que não iam à escola antes da internação. A professora de educação infantil, Joyce Libarino, avalia que muitas crianças estão envolvidas na criminalidade. Para ela, a educação é a única saída para evitar que isso aconteça. A educação em si evita que os jovens migrem para a área da criminalidade, porque se você for olhar as pesquisas estatísticas, boa parte dos jovens que entram nesse mundo da criminalidade, eles são evasivos da escola. Eduardo pensa da mesma forma. Ele acrescenta que a falha no sistema de educação, que não se preocupa em desenvolver o aluno como parte da sociedade, resulta em violência. Ele sai da escola porque ele não conseguiu aprender, ele foi empurrado
a vida inteira e ele não sabe escrever o nome dele, uma visão de analfabetismo, mas uma pessoa que não tem uma mentalidade sociológica, uma visão sociológica, também é analfabeta sociologicamente. Pelo fato de não acreditar em si, ele acaba indo por um caminho que para ele, pelo meio que ele vive, que é extremamente cruel e que influencia ele negativamente, ele vai para um caminho que muitas vezes não tem volta. Os meninos internados recebem educação básica e profissionalizante, de acordo com seus níveis de escolaridade. O professor Tiago Casado deu aulas de História e Filosofia na Fundação Casa por 1 ano e meio e conta como os internos se comportam em sala de aula. São extremamente respeitosos, não tem nenhum problema, né? Porque tem um agente que acompanha o tempo inteiro. Então é um agente penitenciário, né, que está lá e eles têm toda uma ordem a ser seguida, né? Umas regras. E essas regras são duras. Então tem uma distância mínima, né? Eles não podem usar caneta, lápis pontiagudo, tem atividades orais. Então eles são restritos em termos de matéria. Essas restrições podem marginalizar ainda mais os garotos e fazer com que nem eles acreditem na própria recuperação. Você está ouvindo o documentário Mães, Reféns de um Pesadelo. No próximo bloco, o papel da sociedade na recuperação de jovens com passagem pela Fundação Casa. Voltamos a apresentar o documentário Mães, Reféns de um Pesadelo. Maria Aparecida é uma mulher jovem, aparenta ter uns 40 anos. Assim como muitas no local, mantém entre os dedos um cigarro para aliviar a ansiedade marcada nas expressões de seu rosto. Um de seus 3 filhos é reincidente na Fundação Casa. Ele tem 16 anos e está frágil. Aos 9, foi atropelado e perdeu parte do pé. O menino ainda sente dores e precisa de uma cirurgia. A distância entre mãe e filho comove Maria Aparecida. Entendeu assim? Porque ele é tudo na minha vida. Eu tenho mais filho. Eu tenho um outro de 18, tem ele e tem um nenenzinho. Mas é muito ruim. Entendeu? Só quem passa mesmo para saber. Assim, eu tenho vontade de levar ele comigo, mas é difícil, mas repassar. Maria ainda se vê como parte fundamental para a recuperação de seu filho. Para o psicólogo Eduardo Rodrigues, essa presença materna é realmente importante. Quem vive a realidade, né, quem vive 2 vezes a tristeza é a mãe. Né? Porque a mãe é que carrega, a mãe é que é a guerreira, né? Segundo Eduardo, a família é a base para os garotos manterem o equilíbrio emocional, pois eles ainda sofrem pressão psicológica na fundação e convivem com a violência dos funcionários. Maria é católica e tem certeza da inocência de seu filho. A mãe acredita que o sofrimento um dia vai passar, mas, segundo ela, a Fundação Casa não contribui para a melhoria do comportamento dos jovens. Ele já falou para mim que aqui dentro não aprende nada. Porque é muita adolescente que faz coisas diferentes, entendeu? Sempre fica conversando, eu fiz isso, fiz aquilo, entendeu? Eu aqui dentro acho que isso aqui não é escola, acho que aqui faz é piorar. Mas ele mesmo fala pra mim, quem falar que Fundação Casa ensina, isso tá mentindo, porque não ensina não. Em função dessa insuficiência da instituição, o vereador Eduardo Tuma, do PSDB, diz que o Estado também deveria contribuir com mais investimentos. Primeiro, de investimento, precisa de um aporte maior e daí para estruturar melhor a Fundação Casa. No meu entendimento, esse seria o primeiro ponto, talvez o mais fundamental, lógico que tendo em vista sempre o orçamento do Estado. Programas prevêem a diminuição de impostos a empresas em troca de oportunidades de trabalho para esses jovens. São vistos como uma boa alternativa para a reinclusão social. O caso de Anaísa Silva é diferente. É a primeira vez de seu filho na Fundação Casa. Ele estuda e trabalha com o pai desde os 10 anos. Segundo Anaísa, a apreensão foi injusta. Um menino e um amigo que já havia passado pela fundação voltavam da escola quando foram pegos pela polícia, acusados de terem assaltado uma loja. Os policiais afirmaram ter encontrado uma faca com eles e entraram em contradição durante a audiência. Para o professor Tiago Casado, a maioria dessas situações reforça os preconceitos da sociedade. Toda dessa culpa é dos próprios governos, da sociedade, que vira as costas. Né? E não dá emprego, não quer ajudar, às vezes não tem nenhum interesse em colaborar para a ressocialização dessas pessoas. Para Tiago, após a saída dos jovens da fundação, a sociedade deveria assumir seu papel, acolher e dar oportunidades de reinserção social. Anaísa descreve as revistas íntimas como humilhantes e se sente envergonhada com a situação. Trocar, colocar roupa, tem que tirar calcinha, sutiã de ferro não entra.
entendeu? Você tem que tirar tudo e pôr tudo de volta. E você não pode entrar com calça muito justa, tem que entrar de chinelo, uma calça folgada e uma camiseta, apesar que eu já vim prevenida, né? A mãe está preocupada, pois seu filho recebeu várias ameaças de outro interno. Na fundação, ele também convive com garotos acusados de assassinato. Anaísa conta que seu maior medo é com o futuro do filho. É só ruim que vai manchar, né, filha? Porque ele estava no Jovem Aprendiz. Vai manchar ele. Isso vai acabar com ele. Ele quer servir o exército, filha, vai detonar ele. Ele tinha um sonho, né? Todo o investimento da Fundação Casa é voltado a mudanças, principalmente o incentivo aos estudos para garantir um emprego e o retorno à escola. Mas quando esses jovens voltam para as ruas, se sentem excluídos, como explica o professor Tiago Casado. O rótulo de eternamente preso, né? Ele foi preso, ele não é preso. Ele foi menor infrator e tem a chance de voltar para a sociedade. Infelizmente, hoje, é uma punição que talvez dura para sempre, né? Porque quando ele sai de lá, ele fica com o rótulo de alguém que foi para a Fundação Casa, né? Um bandido, um meliante. E olham dessa forma para essa pessoa. Em 12 de março, entre as 8 da manhã e o meio-dia, 2 rapazes algemados chegaram na unidade da Rua Piratininga, no Brás. Um deles aparentava ter menos de 14 anos, com um olhar assustado no banco de trás de uma viatura da Polícia Militar. O outro, um pouco mais velho e bem vestido, chegou em um carro da Polícia Civil. Foi tirado com agressividade, seguindo para o portão de entrada do que seria seu novo lar. Para alguns especialistas, as medidas atuais não ressocializam os jovens. Outros dizem que o sistema deveria ser mais rígido. Uma terceira corrente acredita que a sociedade deveria assumir o seu papel e acolher quem é solto. Enquanto esse assunto é debatido, milhares de adolescentes continuam desamparados e procuram um caminho mais fácil na luta pela sobrevivência. Você acabou de ouvir o documentário Mães, Refém de um Pesadelo, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo, da Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação. Locução, Letícia Pontes e Beatriz Bacelar. Roteiro e produção, Beatriz Bacelar, Beatriz Fleira, Guilherme Garcia, Letícia Pontes e Michele Monteiro. Sonoplastia, Roger Romero e Danilo Nunes. Orientação, Wagner Belmonte. Da instituição, o vereador Eduardo Tuma, do PSDB, diz que o Estado também deveria contribuir com mais investimentos. Primeiro, de investimento, precisa de um aporte maior e daí para estruturar melhor a Fundação Casa. No meu entendimento, esse seria o primeiro ponto, talvez o mais fundamental, lógico que tendo em vista sempre o orçamento do Estado. Programas prevêem a diminuição de impostos a empresas em troca de oportunidades de trabalho para esses jovens. São vistos como uma boa alternativa para a reinclusão social. O caso de Anaísa Silva é diferente. É a primeira vez de seu filho na Fundação Casa. Ele estuda e trabalha com o pai desde os 10 anos. Segundo Anaísa, a apreensão foi injusta. Um menino e um amigo que já havia passado pela fundação voltavam da escola quando foram pegos pela polícia, acusados de terem assaltado uma loja. Os policiais afirmaram ter encontrado uma faca com eles e entraram em contradição durante a audiência. Para o professor Tiago Casado, a maioria dessas situações reforça os preconceitos da sociedade. Toda dessa culpa é dos próprios governos da sociedade que viram as costas, né? E não dá emprego, não quer ajudar, às vezes não tem nenhum interesse em colaborar para a ressocialização dessas pessoas. Para Tiago, após a saída dos jovens da fundação, a sociedade deveria assumir seu papel, acolher e dar oportunidades de reinserção social. Anaísa descreve as revistas íntimas como humilhantes e se sente envergonhada com a situação. Trocar, colocar roupa, tem que tirar a calcinha, sutiã de ferro não entra, entendeu? Você tem que tirar tudo e pôr tudo de volta. E você não pode entrar com calça muito justa, tem que entrar de chinelo, uma calça folgada e uma camiseta, apesar que eu já vim prevenida, né? A mãe está preocupada, pois seu filho recebeu várias ameaças de outro interno. Na fundação, ele também convive com garotos acusados de assassinato. Anaísa conta que seu maior medo é com o futuro do filho. É só ruim que vai manchar, né, filha? Porque ele estava no Jovem Aprendiz. Vai manchar ele. Isso vai acabar com ele. Ele quer servir o exército, filha, vai detonar ele. Ele tinha um sonho, né? Todo o investimento da Fundação Casa é voltado a mudanças,
principalmente o incentivo aos estudos para garantir um emprego e o retorno à escola. Mas quando esses jovens voltam para as ruas, se sentem excluídos, como explica o professor Tiago Casado. O rótulo de eternamente preso, né? Ele foi preso, ele não é preso. Ele foi menor infrator e tem a chance de voltar para a sociedade. Infelizmente, hoje, é uma punição que talvez dura para sempre, né? Porque quando ele sai de lá, ele fica com o rótulo de alguém que foi para a Fundação Casa, né? Um bandido, um meliante. E olham dessa forma para essa pessoa. Em 12 de março, entre as 8 da manhã e o meio-dia, 2 rapazes algemados chegaram na unidade da Rua Piratininga, no Brás. Um deles aparentava ter menos de 14 anos, com um olhar assustado no banco de trás de uma viatura da Polícia Militar. O outro, um pouco mais velho e bem vestido, chegou em um carro da Polícia Civil. Foi tirado com agressividade, seguindo para o portão de entrada do que seria seu novo lar. Para alguns especialistas, as medidas atuais não ressocializam os jovens. Ele já falou para mim que aqui dentro não aprende nada, porque é muita adolescente que faz coisas diferentes, entendeu? Sempre fica conversando, eu fiz isso, fiz aquilo, entendeu? Eu aqui dentro acho que isso aqui não é escola, acho que aqui faz é piorar. Mas ele mesmo fala para mim, quem falar que Fundação Casa ensina, isso tá mentindo, porque não ensina não. Em função dessa insuficiência da instituição, o vereador Eduardo Tuma, do PSDB, diz que o Estado também deveria contribuir com mais investimentos. Primeiro, de investimento, precisa de um aporte maior e daí para estruturar melhor a Fundação Casa. No meu entendimento, esse seria o primeiro ponto, talvez o mais fundamental, lógico que tendo em vista sempre o orçamento do Estado. Programas prevêem a diminuição de impostos a empresas em troca de oportunidades de trabalho para esses jovens. São vistos como uma boa alternativa para a reinclusão social. O caso de Anaísa Silva é diferente. É a primeira vez de seu filho na Fundação Casa. Ele estuda e trabalha com o pai desde os 10 anos. Segundo Anaísa, a apreensão foi injusta. Um menino e um amigo que já havia passado pela fundação voltavam da escola quando foram pegos pela polícia, acusados de terem assaltado uma loja. Os policiais afirmaram ter encontrado uma faca com eles e entraram em contradição durante a audiência. Para o professor Tiago Casado, a maioria dessas situações reforça os preconceitos da sociedade. Dessa culpa é dos próprios governos, da sociedade, que vira as costas, né? E não dá emprego, não quer ajudar, às vezes não tem nenhum interesse em colaborar para a ressocialização dessas pessoas. Para Tiago, após a saída dos jovens da fundação, a sociedade deveria assumir seu papel, acolher e dar oportunidades de reinserção social. Anaísa descreve as revistas íntimas como humilhantes e se sente envergonhada com a situação. Trocar, colocar roupa, tem que tirar calcinha, sutiã de ferro não entra, entendeu? Você tem que tirar tudo e pôr tudo de volta. E você não pode entrar com calça muito justa, tem que entrar de chinelo, uma calça folgada e uma camiseta, apesar que eu já vim prevenida, né? A mãe está preocupada, pois seu filho recebeu várias ameaças de outro interno. Na fundação, ele também convive com garotos acusados de assassinato. Anaísa conta que seu maior medo é com o futuro do filho. É só ruim que vai manchar, né, filha? Porque ele estava no jovem aprendiz. Vai manchar ele. Isso vai acabar com ele. Ele quer servir o exército, filha, vai detonar ele. Ele tinha um sonho, né? Todo o investimento da Fundação Casa é voltado a mudanças, principalmente o incentivo aos estudos para garantir um emprego e o retorno à escola. Mas quando esses jovens voltam para as ruas, se sentem excluídos, como explica o professor Tiago Casado. O rótulo de eternamente preso, né? Ele foi preso, ele não é preso. Ele foi menor infrator e tem a chance de voltar para a sociedade. Infelizmente, hoje, é uma punição que talvez dura para sempre, né? Porque quando ele sai de lá, ele fica com o rótulo de alguém que foi para a Fundação Casa, né? Um bandido, um meliante. E olham dessa forma para essa pessoa. Em 12 de março, entre as 8 da manhã e o meio-dia, 2 rapazes algemados chegaram na unidade da Rua Piratininga, no Brás. Um deles aparentava ter menos de 14 anos, com um olhar assustado no banco de trás de uma viatura da Polícia Militar. O outro, um pouco mais velho e bem vestido, chegou em um carro da Polícia Civil. Foi tirado com agressividade, seguindo para o portão de entrada do que seria seu novo lar. Para alguns especialistas, as medidas atuais não ressocializam os jovens. Outros dizem que o sistema deveria ser mais rígido. Uma terceira corrente acredita que a sociedade deveria assumir o seu papel e acolher quem é solto. Enquanto esse assunto é debatido, milhares de adolescentes continuam desamparados e procuram um caminho mais fácil na luta pela sobrevivência.
Você acabou de ouvir o documentário Mães, Refém de um Pesadelo, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo, da Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação. Locução, Letícia Pontes e Beatriz Bacelar. Roteiro e produção, Beatriz Bacelar, Beatriz Fleira, Guilherme Garcia, Letícia Pontes e Michele. Especializam os jovens. Outros dizem que o sistema deveria ser mais rígido. Uma terceira corrente acredita que a sociedade deveria assumir o seu papel e acolher quem é solto. Enquanto esse assunto é debatido, milhares de adolescentes continuam desamparados e procuram um caminho mais fácil na luta pela sobrevivência. Você acabou de ouvir o documentário Mães, Refém de um Pesadelo, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo, da Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação. Locução, Letícia Pontes e Beatriz Bacelar. Roteiro e produção, Beatriz Bacelar, Beatriz Fleira, Guilherme Garcia, Letícia Pontes e Michele Monteiro. Sonoplastia, Roger Romero e Danilo Nunes. Orientação, Wagner Belmonte. Monteiro. Sonoplastia, Roger Romero e Danilo Nunes. Orientação, Wagner Belmonte.